Ezequiel Gomes e a doutrina de Cristo. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar, na minha série autobiográfica, como que foi assim a minha percepção, a minha compreensão, a minha aceitação a respeito da doutrina de Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer para vocês assim que o personagem Jesus Cristo foi um dos mais intragáveis para mim em toda a minha experiência de conversão, por um certo momento, uma vez que eu tinha um certo ranço assim da figura de Jesus, um pouco fruto assim dos meus anos de ateísmo e tal, e Jesus ele era uma figura muito controversa do ponto de vista dos meus sentimentos quando eu era ateu. Inclusive eu tocava numa banda de rock pesado e eu me lembro que tinha um disco do Slayer chamado Reign in Blood, Reino em Sangue. E nesse disco existe uma música que chama Jesus Saves, Jesus Salva. E eu me lembro de um dos guitarristas da minha banda dizer assim que ele não gostava dessa música por causa do nome, Jesus Salva. Então isso já dá o tom um pouco para vocês assim, como que a gente lidava um pouco com isso quando a gente era jovem, meio retardado mental. Não que a gente deixou de ser retardado mental também, né? Mas agora, de uma outra forma, vamos colocar desta maneira. E o que acontece, assim, quando eu comecei a ter as minhas primeiras curiosidades a respeito de Deus, eu não entendia aquilo como curiosidade a respeito de Jesus. Isso é uma coisa interessante. Inclusive, quando eu tive o meu encontro com Deus na Bíblia, lá no texto de Isaías, capítulo 48, eu não fiz, assim, uma conclusão lógica de que Jesus era Deus, então aquela pessoa que estava falando comigo em primeira pessoa era Jesus. Sabe, algo do tipo assim? Então demorou um pouco, assim, para eu entender um pouco melhor estas coisas e começar a me debater um pouco com elas na direção se eu ia realmente crer naquilo ou não. Tudo bem? E isso é uma questão curiosa assim, a respeito da minha trajetória. Eu sabia muito claramente, quando eu tive o meu encontro com Deus lá no texto de Isaías, que eu tinha que ser batizado. Cara, pra mim, isso foi uma coisa assim que Deus imprimiu no meu coração de uma forma muito nítida. Mas eu não tinha assim clareza a respeito de Pai, Filho, Espírito Santo e Jesus no meio dessa história, orações feitas em nome de Jesus, e Jesus é meio que a figura central da Bíblia, a história do Evangelho, da morte, ressurreição. Eu era um pouco cego em relação a estas coisas. Eu só tinha tido aquilo que eu compreendi ser um encontro com Deus, eu sabia que eu tinha que ser batizado, mas eu não tinha interesse em crer e seguir a religião. Pelo contrário. Na prática, a minha vida mudou muito pouco da época que eu me batizei na Igreja Internacional da Graça de Deus, etc. A minha vida só vai realmente mudar quando eu vou me tornar adventista do sétimo dia, daí sim. Inclusive, em certo aspecto, eu entendo que a minha passagem pela Igreja Internacional da Graça foi só realmente uma passagem até eu encontrar a minha identidade espiritual e religiosa como adventista do sétimo dia. Então, na minha lembrança, na minha memória, no meu coração, é como se eu nunca, inclusive, nem tivesse feito parte da Igreja Internacional da Graça. Mesmo que eu tenha frequentado ali, sei lá, por uns 20 cultos. Não foi muito mais do que isso, tá? Mas eu tinha, né,
uma conexão boa com o pastor local, ele gostava de mim, eu gostava dele como ser humano, ele me batizou, ele me deu espaço, inclusive, para tocar na igreja junto com ele, tanto violão quanto bateria, né, como eu já contei aí para vocês e tal. Foi uma experiência curta, rápida. Depois, com esse papo muito financeiro, assim, eu me incomodei com aquilo. E eu simplesmente não fui mais, tá? E nesse ponto, eu já era batizado, tipo, entre aspas, evangélico, mesmo que não fosse uma igreja evangélica tradicional. Eu tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu não era uma pessoa assim muito firmemente crente em Jesus, tá? E eu sabia que existia essa ideia de Jesus como Deus, mas eu realmente era um pouco cego para as implicações daquilo, para minha experiência com Deus. Uma coisa engraçada isso. Eu não enxergava a minha experiência com Deus como uma experiência com Jesus, mas quando eu fui ler o livro Grande Conflito, aí realmente as coisas mudaram um pouco na minha cabeça. Eu tenho aqui uma cópia do livro Grande Conflito nas minhas mãos. Esse livro é a cópia completa. Não é a mesma versão do livro que eu li na época da minha conversão. Mas a gente pode ler um pouco de coisas aqui. E em especial esse capítulo aqui, Por que existe o sofrimento, capítulo 29, se demonstrou assim um capítulo muito importante para a minha percepção a respeito tanto do diabo quanto de Jesus Cristo. Nessa versão que eu tenho aqui, isso aqui vai da página 492 até a página 504. Então são mais de 10 páginas aí, etc e tal. E o que acontece? Assim, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês por várias razões, tá? Mas esse capítulo veio a se tornar um capítulo bem importante assim, para as minhas reflexões. E a ideia que mais me chamou a atenção a respeito de Jesus Cristo nessa leitura teve que ver um pouco com a relação entre Jesus e o diabo na cruz do Calvário. Vou falar um pouco mais sobre a cruz daqui a pouco, mas essa foi a questão assim que abriu a minha mente para compreender um pouco melhor a pessoa de Jesus, a figura de Jesus. E vamos lá tentar rememorar um pouco e relembrar algumas coisas para fazer vocês entenderem como foi que eu me senti diante de algumas questões. A coisa que mais me chamou a atenção em toda essa narrativa sobre o Evangelho, a cruz, a ressurreição, o pecado, o diabo, essa coisa toda, foi intuir o homem Jesus. Inicialmente eu não fui muito atraído, fascinado pelo Jesus Deus, Filho de Deus, e ele existia antes, aí ele veio no mundo, daí aconteceu tudo isso. Eu já conhecia um pouco dessa narrativa, mas ela não era a narrativa que fazia o meu coração brilhar, pulsar, e depois eu vou entender um pouco melhor essas coisas. Mas o que acontece, assim, aqui no livro da Ellen White, na minha versão aqui na página 501, até sublinhei aqui para vocês darem uma olhada, se fala assim, olha, que os fogos da inveja, da maldade, do ódio e da vingança irromperam no Calvário contra o Filho de Deus. O contexto de tudo isso aqui é a inspiração satânica sobre os homens que crucificaram Cristo e etc. E é engraçado, assim, o que eu vou dizer, mas, nossa, cara, eu toquei em trocentas bandas que tinha cruz de cabeça para baixo, trocentas músicas, sabe, um monte de referências à cruz no catolicismo, no Brasil. Obviamente que eu ouvi falar a respeito da cruz de Cristo a minha vida inteira,
Mas para mim, assim, era uma coisa que entrava num ouvido e saía no outro. E eu não conseguia, assim, assimilar, vislumbrar, respeitar aquilo, achar aquilo, assim, digno da minha atenção do ponto de vista de reflexão filosófica e etc. e tal. E depois que eu li esse livro da Ellen White nesse capítulo, eu fiz isso. E eu comecei a pensar a respeito de Jesus Cristo de uma forma um pouco mais cuidadosa, um pouco mais carinhosa, um pouco menos crítica, um pouco menos nada a ver e intuir um pouco assim a sua existência real. Porque Jesus, assim, com esse papo dele ser Deus e etc, e essa coisarada toda, torna assim um pouco na cabeça da gente que não tem muita fé religiosa e tal, uma coisa mística na real. É um pouco parecido com falar sobre uma alma, um espírito, um vulto, um conceito, uma ideia, um personagem. Não tanto assim um ser humano real, assim. E nesse capítulo, assim, quando a Ellen White fala da treta entre o diabo e Jesus lá no céu e agora transferida para a terra, e agora toda essa maldade satânica lançada sobre a pessoa de Cristo no mundo, e Jesus aceitar passar por tudo isso em nome de um infinito amor e de uma redenção assim que pode ser feita através disso, foi uma história assim que naquele momento da minha vida me chamou a atenção de uma forma diferente. E aí realmente eu fui, vamos dizer assim, começar a desenvolver o meu interesse em cristologia, né? E é interessante para mim relembrar isso, assim, porque realmente Jesus foi uma figura muito secundária para mim no começo. E daqui a pouco eu vou chamá-lo, né, Senhor e Salvador e amor da minha alma, bem acima da Adriana, e etc e tal, porque de fato Jesus é um ser assim surpreendente assim na forma como ele conduz as coisas. E aí eu fui começar a pensar um pouco nessa ideia de Jesus Cristo como Deus, né? Claro, no começo eu não tinha assim uma fé trinitariana super desenvolvida. Então, no começo, a ideia de que Jesus era filho de Deus, para mim podia ter uma implicação dele ser não exatamente Deus. E eu lembrava, inclusive, que eu pensava assim, que Deus ele era um ser com um poder tal que ele poderia criar algo ou alguém igual a ele. Eu não tinha muito essa noção assim de que Deus tem características que impedem, vamos dizer assim, que ele crie um ser como uma criatura que seja igual a ele, porque inclusive isso não seria possível, que para ser igual a Deus, você tem que ser Deus desde sempre para sempre, de outra forma você não é Deus. Nem Deus pode fazer com que isso mude, né? Porque isso seria uma contradição lógica. E a ideia de que Deus é todo-poderoso não implica que Deus faz contradições lógicas. Por isso, não é um desafio à existência de Deus dilemas filosóficos como Deus poder criar uma pedra tão grande e tão pesada que ele não possa carregar, que Deus possa criar um quadrado que seja redondo ou um redondo que seja um quadrado. Todas essas contradições lógicas não podem existir, porque Deus criou as propriedades das coisas tais quais elas são, e uma criatura não é o criador, e um quadrado não é uma esfera, e etc, e etc, e etc. Tudo bem? Seja como for, o que acontece? Assim, à medida em que eu fui refletindo mais, estudando mais a respeito de Jesus, e aí eu vou chegar um pouco na posição dele na divindade e tal, aquilo vai explodir a minha cabeça em relação à experiência que eu tive com Deus. Porque agora eu poderia dizer que eu tive uma experiência com Jesus,
né? E claro, que fosse o Espírito Santo a falar ao meu coração através do texto bíblico, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, aquela coisa arada toda, não me incomodava, e eu também não tinha pretensão assim de fazer o corte, o escrutínio de como foi que Deus falou comigo e coisas do tipo, mas eu sei que eu tive a percepção de Deus falar comigo, e aquele papo todo e tal, e daqui a pouco a identidade desta pessoa que falou comigo como Deus passa pela identidade de Jesus Cristo. E aí eu fui revisitar um pouco as cenas e os personagens desta história, né? A mulher virgem, o marido da mulher virgem, as pessoas ao redor de Jesus, num primeiro contexto. E daqui a pouco eu vou estudar o Evangelho, eu vou ler os Evangelhos, e eu vou encontrar um homem muito curioso, assim, sob dois pontos de vista muito difíceis, mas muito legais para mim. Primeiro, que é um homem que está conectado ao universo do milagre, e isso é um problema para mim, ou foi um problema, ou é uma questão complexa. Mas, por outro lado, existia um homem polêmico contra a religião, e aqui me interessou mais. Essa ideia de Jesus ser polêmico em relação à religião foi um dos aspectos assim mais fascinantes, mais interessantes para mim. Porque eu era um crítico da religião. Claro, eu era um crítico da religião, obviamente não como Jesus. Eu era um crítico da religião do ponto de vista, assim, de intuir de uma forma natural, assim, na minha cabeça, que a religião era uma coisa meio ruim, assim, mais do que boa. E eu queria me manter afastado da religião. Essa aqui é a verdade. Assim, eu tive meu encontro com Deus, eu não pude negar isso, eu fui me batizar, mas eu não mudei minha vida, continuei usando droga, morando com a Heloise, tocando na noite, vida de sempre. Mas comecei a pensar, comecei a entender e tal. E quando eu comecei a perceber Jesus como esse homem que briga com o religioso, que expõe, que denuncia, que chega no fariseu e mete bronca no negócio e tal, eu fiquei curioso assim sobre esse aspecto, e aí eu comecei a revisitar a questão dos milagres e eu comecei a entender algumas coisas um pouco melhor. Todo ateu tem muita dificuldade com milagre. Porque quando você começa a postular milagres, aí tudo perde sentido e perde a lógica, e você pode crer em qualquer coisa. Essa é uma das razões pelas quais também o ateu, ele combate o conceito de milagre, a ideia de que milagres são reais, com muito afinco. Porque a partir do momento que você começa a postular que é possível que existam milagres, aí é possível que Deus exista, é possível que a cobra falou, é possível que Jesus ressuscitou, é possível que o machado flutuou, é possível que Satanás não sei o quê, é possível que anjo não sei o quê, é possível que qualquer coisa, entendeu? E obviamente eu tinha muitas reservas em relação a narrativas de milagre. Eu mesmo não percebia o meu encontro com Deus exatamente como um milagre, tá? Pelo contrário, assim, eu achava que era uma coisa curiosa o que tinha acontecido comigo, na minha percepção. Eu também trabalhava, obviamente, com a hipótese de que eu estivesse mal entendendo as coisas, mas à medida que eu me tornava mais curioso, eu ia me aprofundando e etc., eu fui entendendo melhor as coisas, eu fui entendendo melhor a minha própria experiência. E agora, eu fui confrontado com uma questão bem difícil, que é o seguinte: se Deus existe, ele pode fazer milagres. E esse é um ponto interessante, ainda que não quer dizer que essa discussão é simples, tá?
Mas o que acontece, assim? A ideia de que Deus existe em si mesmo, por si mesmo, de forma independente de qualquer coisa, de qualquer contexto, é muito importante para o conceito de Deus. Deus ele precisa ser um ser eterno, autoexistente, sem depender de nada e de ninguém, e com existência própria, eterna, infinita, perfeita na sua natureza, como um ser onisciente, onipresente, onipotente. A partir do momento que ele fale e cria a realidade, essa realidade tem que existir, ele não pode mudar de ser o que ele era antes, então ele é imutável, etc, etc, etc. Nada do que vai acontecer nessa criação pode ser uma surpresa para Deus em função da sua onisciência. E ele é capaz de criar assim as coisas na realidade mesmo, assim, né? Deus não é um ser que existe sonhando que as coisas existem. Não, Deus é um ser que existe dando realidade ao que de outra forma não existiria. E isso envolve a minha vida, a sua vida e tudo que existe. Esse é um conceito maluco. E obviamente que essa mera capacidade, né? Essa condição de todo poder já é um milagre em si mesmo, né? Deus já é um milagre nele mesmo, né? Então, um ser todo poderoso, onipresente, onisciente, coisas do tipo, ele já é um milagre. E que ele seja capaz de falar e algo que antes não existia vir a existir e acontecer e não sei o quê, é o milagre do milagre, assim, né? É muito curioso, muito interessante, assim, a gente postular tudo isso. E, por exemplo, a ideia de que ele possa intervir naquilo que ele criou e ter relação com aquilo que ele criou também é um conceito muito importante. Em função da natureza de Deus, da forma como ele criou as coisas e da forma como ele existe como essência, em função da infinita sabedoria e tudo aquilo, Deus, ele cria a realidade, ele dá forma à realidade, ele dá o start na realidade, ele permanece presente na realidade e ele pode, a qualquer momento, intervir em qualquer coisa. Porque, como ser onisciente, onipresente em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares e etc e tal, e como um ser pessoal, racional, que se importa com as coisas e etc., ele tem essa capacidade, claro. Nem sempre Deus vai exercer essa capacidade, isso vai levantar muitos porquês a respeito de Deus. E aí Deus não vai livrar certas pessoas de certas experiências, então a mulher vai ser estuprada, um cara vai ser assaltado, outro vai tomar um tiro, vai sei o quê. Toda desgraça no mundo. A relação entre Deus e o mal e o mundo é uma discussão complexíssima, né? E tudo mais, então ninguém aqui está simplificando nada. Mas o próprio conceito de Deus implica que, por razões inescrutáveis, caso Deus queira fazer com que alguma coisa saia da rotina do usual através de um milagre, o sol parar, o morto ressuscitar, a doença ser curada e sei lá o que, várias coisas assim, isso é possível, pelo menos teoricamente, como conceito. E quando eu comecei a pensar um pouco sobre isso, e eu comecei a avaliar a narrativa a respeito do Evangelho, de Jesus e tal, inicialmente o que eu fiz, eu comecei a imaginar no mundo real uma figura como Jesus. E eu pensei um pouco em mim mesmo. Como que eu pensei? Assim, eu falei, cara, imagina que eu tivesse a capacidade de fazer o que Jesus fazia. Especialmente em relação aos milagres. E eu comecei a intuir um negócio bem interessante, assim. Pelo menos na minha visão, não sei se você vai concordar comigo ou não. Eu comecei, assim, a imaginar
quanto poder eu poderia adquirir na vida e no mundo através da capacidade de fazer milagres. E claro, né, isso aqui é uma questão bem complexa, porque isso aqui pode se tornar uma reflexão muito profunda e muito interessante, mas pode se tornar uma reflexão boba. Tipo assim, eu vou fazer um milagre, então eu vou estalar uns dedos, vou multiplicar 400 bilhões de dólares na conta de todo mundo vai ser rico, milionário, blá 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 blá, e todo mundo que quiser ser mais bonito, mais feliz, mais não sei o que, eu vou dizer sim pra tudo, vou fazer tudo que todo mundo quer, serei adorado e louvado, e olha que lindo, né? Através de milagres eu resolvo tudo, faço todas as vontades de todas as pessoas, e me torno uma pessoa super poderosa e louvada e reconhecida e blá blá blá. Muitas pessoas estarão dispostas a me servir, fazer as minhas vontades também, caso eu as tenha, etc, 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 etc. Então, por exemplo, se você usar os seus milagres para propósitos egoístas, inclusive isso começa a fazer com que alguém que tivesse o poder de fazer isso se torne um absoluto monstro, que manipula tudo e todos para os seus propósitos egoístas. Então, eu multiplico a comida na sua casa, mas você tem que comer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, você tem que me agradecer, você tem que me louvar, você tem que fazer a minha vontade. Eu posso curar os seus problemas de saúde, mas eu quero que você viva assim, não assado, e faça isso e não assado. Sei lá, eu posso fazer milhares de coisas, assim, mas se o propósito ao eu fazer estas coisas é glorificar a mim mesmo ao fazê-las, eu vou manipulando todas as coisas para que todas as coisas sirvam a mim de uma forma egoísta. E esse é um raciocínio não só idiota, mas ele também é um raciocínio perverso. Mas eu comecei a intuir um outro lado dessa história e eu comecei a achar muito interessante pensar sobre isso. Eu realmente imaginei assim, olha, vamos dizer que Deus se fez homem e esse Deus homem tem realmente poder de fazer milagres. E eu me coloquei um pouco nessa situação, assim. Imagine que eu realmente pudesse fazer coisas para me glorificar a mim mesmo, ou que eu pudesse fazer coisas por genuíno amor e interesse pelos outros. E eu comecei a pensar que isso seria uma coisa assim que revolucionaria a minha vida de uma forma que eu não saberia lidar com as consequências disso. E eu sempre pensei assim, então eu entraria em um hospital. A Heloíse trabalhava no hospital ali perto do shopping Curitiba. Acho que inclusive tinha crianças naquele hospital também, eu não lembro o nome dele. E eu pensava assim, cara, eu entraria naquele hospital onde a Heloíse trabalha e eu curaria todas as pessoas imediatamente e a cena que sairia disso seria a mais absoluta felicidade daquelas pessoas. E eu sei que imediatamente essa notícia ia correr e eu ia estar na televisão para explicar o que aconteceu. Com certeza, se eu tivesse a capacidade de curar o câncer ou as doenças terminais ou todos os problemas que haviam naquele hospital, eu entrasse ali, eu curasse todo mundo, virasse uma cena de absoluta alegria. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas iam chamar uma estação de TV. Nessa época, inclusive, não tinha celular da forma como é hoje, tá? Na época que eu pensava tudo isso, é uns 20 anos atrás, 18, 17, 16 anos atrás. E eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com Jesus, de certa forma. Vamos dizer assim, que realmente ele é Deus, ele fez os milagres, e aquilo chamou a atenção das pessoas e tal, e começaram a perguntar o que é isso que está acontecendo aqui, não sei o quê. E o que o cara me faz? Ao invés dele ficar fazendo tudo girar em torno de si, de uma forma egoísta e maldosa, e virar um monstro, um ditador, não sei o quê, ele mete a boca na religião. Porque tem esses fariseus hipócritas, e você se coloca no lugar do fariseu,
Cara, que inimigo formidável é você enfrentar um cara que tem uma opinião teológica um pouco diferente da sua e que comprova que ele está correto e você errado através dos milagres. Então, tipo assim, não, Deus é assim, Deus é assado. Não, beleza. Você é o fariseu, Jesus é o outro cara. E ele discorda de você e você discorda dele. Você, não, você está errado porque Deus isso e aquilo. Ah, é? Então aqui, ó, o paralítico, levanta e anda, que Deus está com você. Aí o paralítico levanta e anda. Aí o cara que queria discutir teologia com Jesus, o cara vai assim, mano, não dá pra competir com isso aqui, cara. Porque a coisa na teoria também é uma coisa, na prática é outra coisa completamente diferente, né? Você intuir a existência de Jesus, o seu ministério, os seus milagres, os seus ensinos, as suas tretas, esse negócio todo, é um negócio assim formidável. E quanto mais milagre ele faz, mais ensino ele dá, mais inimigo ele é e ele tem em relação a esses fariseus, a essa galera da religião, e etc e tal. E esse negócio vai escalando a ponto das pessoas ameaçarem ele de morte. Tanto em vários eventos do evangelho você vê isso, que ele vai ser apedrejado e ele sai fora, e não sei o quê, não sei o quê. Quando ele ressuscita Lázaro também, tem aquela coisa que eles decidem que eles vão matar Jesus porque já não dá mais para aguentar o que o cara tá fazendo. A humilhação pública que Jesus está impondo sobre os doutores da lei, os fariseus, os religiosos e tal, em função da sua capacidade de fazer milagres, por um lado revela um poder gigantesco e realmente complexo, assim, por parte de Jesus. E por outro, assim, um lado da religião, assim, que é um dos lados perversos do negócio, assim, né? A religião, ela é assim. Se você a serve, você é de Deus, cara, você é maravilhoso. Se você a questiona, você é do diabo e acabou, assim, sabe? Tipo, e eu vou ter a minha experiência em relação a isso daqui a pouco, né? Depois que eu crer, me batizar, seguir, for pastor, aí eu vou experimentar um pouquinho desse espírito. Claro, em proporções infinitamente menores do que de Jesus, eu também nunca fiz milagres e coisas do tipo. Imagina se eu fizesse, né? E, inclusive, durante um pouco o meu ministério, eu pensava um pouco sobre essas coisas, né? Vamos dizer que viesse sobre mim uma unção espiritual para eu fazer milagres, imagina como é que os perfeccionistas iam ficar. Então eu meter na boca nos perfeccionistas, dizendo que é tudo herege, que isso é tudo bobagem, que é tudo burrice. E os caras, não, você é do diabo, eu vou lá e curo o paralítico. Aí o perfeccionista, desculpa aí. E aquilo começou a me fazer entender essas coisas de uma outra forma. E aí que realmente assim eu me apaixonei por Jesus, ao entender assim um pouco o destino dele como homem na cruz do Calvário. Porque assim, eu imaginei que se eu tivesse o poder que Jesus tinha, eu conquistaria a fama, recursos, que até pode parecer uma coisa boba, mas até que não é, né? Mesmo que Jesus tivesse capacidade de multiplicar pães e peixes e curar as pessoas, vamos dizer, por exemplo, assim, que essa fama se espalhasse no mundo todo. Algum rei que morasse na Índia poderia mandar $1 bilhão para dizer assim, Jesus, ó, eu tô trazendo esse $1 bilhão aqui porque é para pagar a comitiva que vai te levar daqui até o meu rei na Índia, que ele tá com câncer, que ele tá mal, e o senhor vai curar ele, etc e tal. Então, tipo, é possível angariar muitos recursos com um milagre desse. E também muito poder político, né? Se você começa a ter capacidade de fazer milagres e não sei o que, você vai se tornar o rei do bagulho, você vai se tornar o político do negócio. Quem que não ia votar em Jesus? Entendeu? É o seguinte, ó. Se você votar nesse outro cara aqui, ele vai fazer você trabalhar e talvez você nem vai ter o que comer. Mas se você votar em Jesus, ele vai multiplicar o pão, você vai ter que nem que trabalhar e ainda vai ter o que comer. Vamos dizer que fosse assim simples dessa forma, né? Tipo, mano, Jesus poderia adquirir todo o poder político, toda a fama, todos os recursos. E claro, né, uma coisa sempre curiosa pra mim a respeito de Jesus, teve que ver um pouco com a questão das mulheres, né? Porque esse assunto sempre me interessa.
assim, nas minhas primeiras leituras do Evangelho, não era claro nem se Jesus era solteiro, porque por mais que o texto não dissesse, poderia ser que o texto só não queria dizer e etc e tal, né? Vamos dizer assim. Mas claro, aí depois pensando um pouco melhor na questão dele ser Deus e tal, é uma questão um pouco complicada pensar em Jesus ter mulher, assim. Então, no final das contas, eu comecei a entender o Evangelho, aprender o Evangelho, e eu encontrei um Jesus relativamente pobre, que viveu numa era e numa época do mundo pior do que o meu, em certos aspectos, em relação à infraestrutura, prosperidade, um monte de coisa. Então ele viveu lá 2000 anos atrás, água encanada, os esgotos, sei lá, trocentas coisas. Ele poderia ter conquistado trocentas mil coisas através do suposto poder aí, os milagres que ele tem, e mulherada, e coisa arada, e etc, e etc, e etc. E o que ele veio fazer aqui, de forma assim muito específica, segundo a sua própria palavra, é morrer numa cruz. E aquilo mexeu muito assim com a minha masculinidade, cara, em certo aspecto. O que eu quero dizer com isso, assim? Nossa, cara, eu me senti um lixo de homem diante de Jesus. Na moral, assim. Esse é um dos aspectos mais importantes para mim no meu contato com Cristo, assim. Pensar assim, cara, o quanto eu era menos homem do que esse cara. E engraçado, assim, tipo, eu já transei com algumas mulheres no mundo. Jesus talvez não. Não é interessante isso? E eu me senti muito menos homem do que esse cara. Especialmente porque eu gostava de sexo, drogas e rock and roll, que tem a ver com o universo do prazer, certo? Tipo, eu era uma pessoa que, se fosse pensar assim, qual que era a minha filosofia de vida, era o hedonismo, de certa forma, né? A gente vive para o aqui e agora, e o objetivo da vida é fumar, beber, transar, curtir, tocar, e é isso, entendeu? Enquanto não morre. E se a gente pudesse morrer rápido e com menos dor possível, não sei o que, é isso aí. Um pouco disso eu penso até hoje, né? Eu também não tenho muita vontade de sofrer muito, não. Isso, inclusive, pode pertencer a um aspecto de fraqueza do meu caráter, da minha experiência como ser humano. E Jesus é macho, cara. Jesus que poderia ter muito mais do que eu, fazer muito mais do que eu, ele vem pra cruz, cara. Isso, quando eu comecei assim a intuir isso e a entender isso, eu passei a admirar Jesus e a me apaixonar por ele, a entender assim um pouco daquilo de uma outra forma, assim, porque eu naquele primeiro momento eu não ficava pensando assim no aspecto da redenção divina, dos pecados, do perdão, da salvação, que por que tinha que ser assim, até porque existem dilemas super complexos a respeito dessas questões, assim, inclusive entre os ateus também, né? Inclusive existe uma piada que ela ilustra um pouco esse problema, né? E o meu interesse em repetir a piada aqui não é blasfemar, mas é demonstrar para vocês um pouco do problema. Eu lembro de um meme ateu que era assim: Adão e Eva comendo a fruta do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus falando, matem todos, todos serão condenados. Aí Jesus sendo crucificado na cruz. Aí, mataram meu filho, estão agora todos perdoados. E a ideia do meme é tipo assim, né? Você fez uma coisinha errada, Deus fez uma desgraça, condenou todo mundo vai sofrer, todo mundo vai morrer, vai dar uma desgraça na vida de todo mundo. Agora vocês fizeram uma coisa absurdamente errada, vocês mataram Deus. Aí agora Deus vai perdoar todo mundo, vai levar todo mundo pro céu, tá tudo certo. E é óbvio que esse tipo de questão evoca complexidades profundas a respeito de Deus e de Cristo. E, por exemplo, a desobediência de Adão e Eva, que conduz o ser humano à morte, não é uma coisa leve.
Até porque, segundo a narrativa bíblica, Deus foi honesto ao dizer que não era para fazer, e se fizesse ia ter uma consequência pesada. E a redenção de Cristo na cruz também não é, vamos dizer assim, o mero cumprimento de uma formalidade. Você se imaginar crucificado na prática, ainda mais se você tivesse todo o poder do universo ao seu dispor, você intuir um sacrifício de, sei lá, um amor por outro muito grande, né? Por exemplo, no meu último vídeo da minha série sobre a Adriana aqui no canal, eu falo assim que eu daria minha vida por ela. E provavelmente, se por exemplo isso fosse ser uma realidade, talvez eu até daria mesmo. Mas não seria uma coisa fácil. Não seria uma coisa simples. Seria uma questão bem complexa. E vamos dizer que é mais fácil falar isso na teoria num vídeo do YouTube do que dar a vida por uma outra pessoa. Mas Jesus não foi um cara que falou que ele daria a vida pela Adriana. Ele deu a vida pela Adriana, por mim e por todos nós. E isso, inclusive, nada tem que ver com amor romântico, né? No caso de Jesus. Então, Jesus é o cara que tem o amor de verdade mesmo, assim, e que vai mesmo contra ele mesmo, assim, sabe? E esse tipo de ideal, assim, por parte de Cristo, de um cara que fala a verdade mesmo que se prejudique, mesmo que isso conduza à cruz. E todos esses aspectos, assim, que a gente tá um pouco acostumado a lidar hoje, assim, na religião, quando eu comecei a intuir, a entender, explodiu a minha mente, assim, sabe? Tipo, eu nunca tinha levado nada disso a sério, eu nunca tinha acreditado em nada disso, e aquilo me ajudou, assim, a entender as coisas de uma forma muito diferente. E Jesus, ele é um pouco, assim, uma inspiração na minha vida em relação a alguns aspectos do meu trabalho, do meu ministério. Claro, eu sou um pecador, eu não quero dizer com isso assim que eu faço as coisas do jeito que Jesus fazia, até porque não é verdade. Eu não tenho, eu não tenho condições de me comparar com, sabe, sei lá, o piolho do cabelo de Jesus, se é que Jesus tinha piolho, né? Tipo, não dá pra me comparar com nada. Assim, e eu acho que todo mundo que tem um pouco de noção de quem é Jesus, a sua divindade, a sua humanidade, o seu caráter, entende isso. Assim, acho que todos nós devemos nos sentir seres muito pequenos diante de Jesus. E eu me sinto assim, sempre me senti, nunca tive nenhuma pretensão do contrário. Inclusive, uma parte da minha birra com perfeccionista é perfeccionista achar que Jesus tinha uma natureza igual a minha, igual a sua, e nós vamos fazer igual ele fez, e vai ser assim, é simples assim. Não é assim, nunca foi assim, nunca será assim, e eu sempre brincava, né? Não, beleza, começa nascendo de uma virgem. Acho que não vai dar, né? Então, assim, tipo, Jesus foi, assim, um ser, uma criatura, um personagem da minha história, assim, que ele sempre esteve lá, eu não sabia disso, ele era Deus e não levava isso em conta, ele fez o sacrifício mais absoluto por mim, e eu, por muitos e muitos anos, fui cego a isso, não acreditei nisso, não valorizei isso, achei essa história idiota, eu gostava era da cruz de cabeça para baixo. E depois que eu tive o meu encontro com Deus, assim, e etc e tal, eu, mais cedo ou mais tarde, estava fadado a me encontrar com Ele e a entregar a minha vida nas mãos dele. E o meu canal tem o nome dele, né? O meu canal não chama Canal do Ezequiel Gomes, chama Vem Senhor Jesus. E tudo que eu sofri na minha vida, em relação à igreja, em relação a Adriana, em relação a qualquer outro aspecto, é menos do que absolutamente nada. Eu não poderia chegar diante de Jesus e reclamar da minha vida, e dizer que eu sofri, e dizer que, oh, meu Deus, sabe essas coisas assim? Não tem como. Não tem como. Às vezes a gente, como ser humano, assim, a gente tem as nossas questões e, por exemplo, assim, a presença de Jesus na minha vida não nega que eu também preciso de uma mulher, ou que eu preciso de amor, ou que eu preciso de sexo, ou várias coisas, e a vida também não é só com Jesus, vamos dizer assim. O Jesus também é aquele que, né, sei lá, enfim, nos dá uma família, ou daria uma família, ou sei lá.
Mas o que acontece, assim, entende? Tipo, é super profundo pensar nele, assim, pensar em quem ele realmente é, né? Porque ele é o homem de verdade, assim, a gente é protótipo, assim, muito ruim dele, assim, no aspecto de refletir a ele muito, tipo assim, muito mal, assim, de certa forma. Mas uma coisa é verdade, assim, toda a minha trajetória religiosa, assim, eu enxergo um pouco dos meus sofrimentos, assim, em função do fato de eu ter bebido um pouco dessa fonte aqui. Eu não estou querendo dizer, por exemplo, que as minhas tretas, eu xingar as pessoas, é fazer o que Jesus fazia, porque Jesus era mais sábio do que eu, era uma pessoa melhor do que eu em todos os pontos, inclusive, né, na forma de fazer as coisas, assim, contar as histórias, pregar a verdade, interpretar a Bíblia, questionar os fariseus. Eu faço isso de uma forma bem porca, assim, mas Jesus fazia isso com excelência, né? Não é à toa que a humanidade é antes dele e depois dele, não antes de mim e depois de mim. Não é à toa que ele é o Senhor e Salvador, eu sou nada, eu sou no máximo um pecador que ele teve que morrer para salvar, que ele se continha para não me destruir, segundo o texto de Isaías 48, que foi a primeira vez que ele falou comigo. Eu nem sabia que era ele, entendeu? Eu nem sabia que era ele. Eu não sabia mesmo, assim. E eu agradeço que ele não desistiu de mim, eu agradeço que ele ressuscitou dos mortos. Esse é um negócio também pesado, assim. Tantas pessoas têm essas teorias, né? A Heloísa tinha essa teoria que eu não vou morrer, que a alma é imortal, que eu vou reencarnar milhões de vezes. E ele veio mostrar uma coisa muito diferente. Ele veio morrer e ressuscitar e dizer, é assim que é. E toca em mim que você vê que o espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E vamos comer um churrasco. Cara, Jesus é extraordinário na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua identidade como homem e como Deus, e eu só posso me prostrar de corpo e alma, eu só posso entregar a minha vida e clamar, vem Senhor Jesus, que me perdoe, que me transforme, que me use, que me ajude a ser mais homem, mais ser humano, mais cristão, porque eu tenho muita dificuldade. Diante de Jesus não dá para ter nenhuma arrogância, nenhum orgulho, não dá para denunciar nada, não dá para reclamar de nada. Diante de Jesus a gente só se maravilha, cara. E é isso que eu faço. Tudo bem? É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.